A graça e a paz, amados irmãos, mais uma vez reunidos para a gravação da nossa prosa com o pastor Heber sobre a pregação do último domingo. Nosso quadro, Eu Sei o que o Pastor Pregou no domingo passado. Pastor Heber, seja bem-vindo. Obrigado, estamos aí mais uma vez. Que bom, é bom ter o senhor aqui. Hoje vamos comentar sobre a pregação do último domingo, que é a segunda pregação de uma série de 3 pregações. Serão 3, esta é a segunda pregação. O texto é o mesmo nas 3 pregações, ok? Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. O título dessa pregação é O Ser Humano e a Sua Necessidade de Salvação. Ainda na introdução do senhor, pastor, eu gostaria de perguntar qual a diferença entre um salvo e um não salvo. O que muda, pastor? O estado, né, assim, da pessoa sem Cristo, ou seja, não salva, é de condenação, é de perdição, né, uma pessoa que está em pecado. Então a salvação, ela traz uma nova vida para aquele que perdera, né, perdemos lá em Adão a vida, e aí vivíamos mortos, agora nós temos uma nova vida porque fomos resgatados, né, por Cristo Jesus, e agora nós podemos desfrutar de uma nova vida em Cristo. Ainda na introdução, pastor, eu quero destacar uma frase que o senhor colocou aqui que eu achei assim fascinante, que fala que Jesus estava preocupado com a salvação de seus ouvintes e não apenas com a admiração deles. Sim. Falando dos pregadores contemporâneos, parece que eles estão mais preocupados com a admiração, pastor. O que falar para essas pessoas, despertar para essa verdade, uma vez que eles precisam imitar Jesus e se preocupar mais com a salvação daqueles que perecem do que com seus próprios egos lustrados? Então, é pensar na questão, né, que Jesus ele usou a pregação como uma estratégia para comunicar algo às pessoas. E o mais importante era a mensagem. Então é que era uma mensagem um pouco mais simples, né, só que era direta. Infelizmente, hoje as pessoas estão buscando a pregação, mas para dar foco à habilidade que eles têm. Então, tem algumas pessoas que são assim, infelizmente, né? Mas graças a Deus por aqueles que ainda entendem como Jesus, que é uma estratégia, né, para que nós possamos levar a boa notícia às pessoas, com vista à conscientização delas e também à salvação delas, ou seja, elas têm que vir a Cristo, a mensagem, responder à mensagem que nós estamos levando, e não vir a nós, né, não estar ali nos valorizando, mas valorizar acima de tudo a palavra de Deus, a mensagem, e era isso que Jesus fazia. Infelizmente, né, nós vivemos hoje momentos em que as pessoas elas são bem eloquentes, estudam muito para isso, só que alguns querem chamar a atenção para si, né, para essa eloquência que ele tem, e deixa de lado um pouquinho a essência da mensagem, colocando muitas coisas da qual, né, as pessoas vão bater palma para eles. Eu li, pastor, em um livro antigo, um pregador famoso, ele disse o seguinte, que um pregador verdadeiro e genuíno, ele sempre tem a consciência de que a mensagem que ele entrega é mais valiosa do que a sua própria vida. Exato. É fascinante essa frase. Exatamente, mas é isso mesmo, né? Assim, nós somos apenas instrumentos, né? E aí, se temos algum tipo de habilidade, é porque Deus nos deu, mas essa habilidade é para concluir, né? Ou ali contemplar o propósito dele, de entregar a mensagem. Então, maravilha para aqueles que se preocupam, né, e queiram aí se preparar para entregar muito bem uma mensagem, mas que se glorie na mensagem, não em si mesmo, na sua habilidade. Partindo para a primeira divisão da pregação do senhor, pastor, com o título A Salvação que Liberta. Do que a salvação nos liberta, pastor? Então, a salvação ela é importante, né? Um dos aspectos da salvação é nos dar libertação. E libertação, primeiramente, né, da questão da escravidão do pecado. Nós somos escravos, né, do pecado quando nós não estamos com Cristo Jesus. E por ser escravos do pecado, nós estamos condenados, né, e vivemos, né, uma vida ali sob o jugo, né, do mundo, do diabo, na própria natureza. E o que Jesus ele vem fazer conosco, no que diz respeito à salvação que ele oferece, é uma salvação para nos livrar de todo esse esquema, né, e de toda essa situação em que nós estamos envolvidos. Por isso que a salvação ela tem um aspecto de libertação.
liberta o homem da escravidão do pecado e coloca o homem agora num novo patamar, né? Agora ele é livre, mas livre em Cristo, não é livre para fazer o que quiser, livre para fazer aquilo que agora o seu novo mestre, né, ordena que ele faça e direciona para que ele possa desenvolver, né, e possa ser bem-sucedido também, porque uma vez escravo do pecado, a consequência é morte. Agora, livres em Cristo Jesus, a consequência é vida e vida em abundância. Você usou uma palavra que eu gosto demais e eu creio que é meio que inconscientemente, uma busca de todo ser humano. O senhor usou a expressão alma sossegada, que é a busca por sossego. As pessoas querem comprar um sítio, uma fazenda, um rancho. Eles estão buscando o sossego, mas não percebem que essa inimizade com Deus nunca vai deixá-los sossegados. Fale mais, pastor, sobre uma alma sossegada versus uma alma perturbada. É isso. Então, a alma perturbada, muitas vezes, ela nem percebe, né, que existe uma oportunidade de estar calmo, né, de estar mais sereno, de estar mais realizado. Por quê? Porque ela vive num contexto de muita pressão, de muitas coisas, né, que ao invés de trazer uma satisfação, vai trazendo medo, vai trazendo, né, muitas dúvidas, muitas coisas assim. Então, aquele que tem uma alma perturbada, infelizmente, né, ele não consegue assim desfrutar de coisas boas, coisas que trazem, né, realizações ali. Ao contrário daqueles que têm uma alma sossegada, porque agora ele pode viver, né, descansar e saber que pode aproveitar de muitas coisas. Tem muitas coisas boas aí que nós podemos aproveitar. E quando a alma ela está sossegada, e esse sossego é porque agora nós temos um perdão, nós não vivemos mais debaixo de uma condenação, isso faz com que realmente a gente possa desfrutar e viver um pouco mais leve, né? A nossa vida agora vai fazer um pouco mais de sentido, porque nós estamos mais leves, né? Estamos mais sossegados diante de tudo o que aconteça, coisas boas ou coisas ruins, nós estamos sossegados porque estamos confiantes naquele que nos salvou. Na segunda divisão, pastor, a salvação que dá a vida. Como é que a gente vai falar para pessoas que não estão em Cristo que elas não têm vida? Como a gente aborda? Como a gente explica isso? Como a gente convence? Cabe a nós convencer? Como funciona? A pessoa fala, mas eu estou tão vivo quanto você, eu acordei hoje de manhã, pegamos o mesmo ônibus, chegamos no mesmo trabalho, fazemos as mesmas coisas, mas um está vivo e o outro é um zumbi que perambula. Que maneira, pastor? O que a gente pode fazer para poder ajudar essa pessoa a enxergar o seu estado? Então, aí por isso que mais uma vez entra aí, né, que a salvação que Cristo nos dá, né, essa salvação gera vida em nós, né? E não tem como a gente realmente falar para um morto e ele escutar e ele entender. Então a pessoa ela só vai compreender um pouco daquilo que nós estamos falando a partir do momento em que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, estiver no coração dela ali, gerando já um pouquinho, né, de vida, de forma que ela possa entender aquilo que é a verdade, né, e ela vai compreender. E eu creio que tem muitas pessoas, né, que têm essa experiência. Nossa, me falaram tanto, eu nunca tinha percebido, agora eu percebi. Por quê? Porque agora teve a vida, né, gerada a vida em si ali, e ela consegue então compreender que há uma vida feliz, uma vida melhor para ser vivida, e não unicamente aquela que ela está, e que muitas vezes acha que está destinada àquilo. Não está destinada àquilo, mesmo porque o pecado foi algo que entrou na nossa história. Então, algumas pessoas que acabam não vindo, né, para aquilo que era o plano original de Deus, que era nos dar vida e nós podermos desfrutar da verdadeira vida. Então, a nossa obrigação é testemunhar, é falar que há uma nova vida. E aí o Espírito, né, obviamente, vai usar essas palavras no coração das pessoas para que elas possam compreender e se voltar a Jesus, que vai dar a verdadeira vida a ela. Nossa tarefa é levar as pessoas até Jesus, apresentar Jesus para ela e também as boas novas de Jesus. Ao chegar, o próprio Espírito, né, vai trabalhar no coração delas e elas vão realmente descobrir que há uma vida e, obviamente, elas vão poder experimentar essa nova vida quando abraçarem a Cristo ali, a salvação que Ele oferece. Partindo para a terceira divisão da pregação do senhor, pastor, salvação que traz recompensas. Pastor, depois de tudo que o senhor falou até agora, ainda tem Só coisa boa, né? pastor. Ainda tem recompensas, pastor. Sim.
Eu destacaria a frase inicial dessa divisão que o senhor colocou, da frustração e tristeza para a realização e alegria. Exato. Todo crente genuíno sabe o que significa essa frase. Sim. Ele sabe. Sim. Pode falar um pouco mais sobre isso, pastor? Então, quando nós vivemos, né, atolados ali no pecado, ou escravos do pecado, a gente vive como se estivesse, né, num lugar limitado e não consegue ver o que está por trás daquele muro. E aí, quando a gente tem a oportunidade de sair daquele lugar, a gente vê que fora existem muitas coisas boas preparadas para nós, coisas que Deus preparou para nós. Então, Ele quer que, a partir do momento em que nós saímos, né, daquele estado de contaminação e de escravidão, a gente possa já começar a experimentar. Então, a recompensa, né, que nós podemos experimentar, ela já começa aqui. Já começa aqui. Nós podemos já experimentar coisas boas, ter a paz no nosso coração, ter felicidade, sim, né, ter esperança para as nossas vidas. Mas existe uma muito maior, né, do que essas, que é a recompensa no que diz respeito àquele que perseverar até o fim, aqueles que permanecer firme até o fim. Esse vai herdar, né, o reino de Deus, vai ter o quê? Uma vida eterna, uma vida abundante. Então, é muito rico, né, essa notícia, porque além de nós já experimentarmos muitas coisas boas aqui, podemos viver uma vida com melhor satisfação aqui, quando nós temos a salvação em Cristo, nós ainda temos a garantia que se morrermos, ainda vai continuar, vai vir coisas melhores ainda. Então, acho que isso traz uma grande expectativa para a vida da gente, né? Então, assim, vamos passar por sofrimentos, porque o inimigo ele não vai ficar feliz e vai nos atacar? Vamos. Mas nós devemos permanecer firmes, né? Perseverar até o fim, porque no final ainda tem uma grande recompensa, né? Uma vida eterna, onde nós vamos experimentar só coisas boas. Não haverá mais essas coisas ruins, né? Essas tentações, essas coisas que querem nos derrubar novamente. Então, para mim, né, isso é uma das maiores recompensas que nós podemos, né, ter na nossa mente ali, enquanto nós caminhamos aqui, nós vamos realizando e desfrutando das coisas boas que Deus tem preparado para nós. Amém. Graças a Deus. Interessante que os seres humanos, em geral, eles buscam ser valorizados. Sim. Todos buscam se sentir amado e ser valorizado. E mal sabem eles que essa valorização, segundo a frase que o senhor colocou, a valorização que o ser humano precisa para sentir-se realizado, só Jesus pode dar. Todas as outras são sombra, não tem efeito real. O que falar, pastor, para alguém que está nos assistindo agora, mas que ouviu de todos que é um caso perdido, que não tem mais jeito, que para ele não existe mais solução? Que palavras nós podemos falar para essa pessoa entender que ainda há valor nela e que só Cristo vê tal valor? Então, principalmente, né, eu acho que ela precisa saber que o próprio Jesus disse que ele veio para salvar o que estava perdido. Então, por mais que a pessoa se ache perdida, isso já é um bom caminho. Já mostra, né, que você se coloca no seu lugar ali. Mas a boa notícia é que Jesus ele veio justamente para esses que se acham perdidos, esses que acham que não tem, né, solução para as suas vidas. Realmente, nesse mundo, nada vai poder trazer solução para você. Só Cristo pode trazer a solução. Porque ele realmente, ele sabe, né, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que Deus preparou coisas maravilhosas para poder desenvolver, e ele sabe também como que nós éramos, né, em Adão antes do pecado. E ele sabe que uma vez tirado esse pecado das nossas vidas, nós vamos recuperar, né, tudo aquilo que nós herdamos na hora da criação. Então, se você está perdido, se você acha que você não é ninguém, é só Cristo que pode transformar a sua vida. E ele transforma. Aquele que era perdido, ele coloca num lugar onde a pessoa ela vai se achar, porque já foi achado de Cristo, né? Ela vai se encontrar também, vai poder desfrutar e vai poder ver as coisas boas que Deus, o próprio Deus vai restaurando, né? Dentro da pessoa que tem esse encontro com Cristo, tem essa nova vida. Então é preciso reconhecer, né, que quem nós somos sem Cristo, mas também ter essa grande expectativa, que uma vez que nós estamos em Cristo, há uma transformação sem precedentes, né? Então nós podemos ser úteis e somos úteis, né, diante de Deus. Nova criatura. Nova criatura. Na conclusão do senhor, pastor, o senhor falou 3 frases e eu preciso repeti-las na íntegra aqui, ipsis literis. A mensagem da cruz traz salvação. A salvação é um presente de Deus. E Jesus quer suprir a nossa necessidade.
de salvação. Sim. É da vontade de Deus, de Cristo, salvar. Ele quer salvar. O que dizer para pessoas que acham que não precisam de salvação, pastor? Então, infelizmente, né, nós, seres humanos, nos importamos muito com as coisas aqui. Nós achamos que o nosso tesouro está aqui naquilo que a gente constrói aqui, que é visível aqui. E, infelizmente, né, esse tipo de pessoa, ela pensa na vida só aqui e agora. Né? Então, nós precisamos conscientizar essas pessoas que a nossa vida não se limita a esse mundo, a essas coisas desse mundo. E que os valores, né, desse mundo, as riquezas desse mundo, tudo vai se acabar. E que o ser humano, ele não é, aos olhos de Deus, reconhecido, né, como alguém de bem-aventurado, não é pelas coisas que ele tem aqui, mas ele é só reconhecido a partir do momento em que o seu espírito, a sua vida espiritual, aquilo que está dentro de si lá, ele é voltado, né, para aquilo que é o padrão do reino de Deus. Então existe um padrão de valores no reino de Deus e que nós somos ali comparados ou julgados de acordo com esse padrão. Deus nos olha, né, segundo esse padrão do reino e não segundo o nosso padrão. Então acho que a cada um, né, nós temos que levar as pessoas a despertar, né, para essa realidade de valores, que é os valores terrenos e os valores espirituais, os valores eternos, os valores do reino de Deus. Então, tem que orar muito, para que ao falar, né, das coisas celestiais, né, o Espírito possa agir no coração dessas pessoas, porque elas estão cegas, elas estão mortas, né, e elas não conseguem imaginar, né, que existem coisas melhores do que aquilo que elas estão presenciando e acha que ali os valores delas são naquilo que o mundo pode oferecer. Infelizmente, né, o que a gente tem que orar e continuar pregando o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Bem, pastor, não pode faltar a pergunta clássica de nossos encontros, que é: qual a expectativa do Senhor em termos de resposta daqueles que acompanharam a pregação e daqueles que hoje nos assistem? Que disposição do coração e que atitudes o Senhor quer que nós tomemos ao ouvir a pregação que o Senhor realizou? Ok, então assim, primeiramente que a gente reconheça, né, que sem Cristo nós estamos perdidos, nós estamos escravos do pecado, mas que Jesus, ele se preocupa conosco e ele quer trazer salvação para a vida daqueles que estão perdidos, né? Aqueles que já pertencem a ele se alegra muito, né? E o nosso dever também é ser o porta-voz dele no que diz respeito a essa proclamação da salvação. Então, dentro do meu coração estava esse desejo de que, primeiramente, aqueles que ainda não conhecem essa maravilha, né, de Deus que nos dá salvação em Cristo Jesus, estivesse atento que há salvação e que transforma totalmente a nossa vida. E aqueles que já têm a salvação, não negligenciem aí o mandato de Jesus de ir e proclamar essa salvação às outras pessoas. Afinal de contas, essa salvação ela é muito rica. É rica e ela é profunda e ela, né, traz muita transformação na vida daquele que ouve, na vida daqueles em que Cristo vem fazer morada em seus corações. Então, o meu desejo era muito, muito esse mesmo, né, que nós soubéssemos e também nós nos despertássemos, né, para poder comunicar essa verdade àqueles que ainda não despertaram, né, para essa salvação que Cristo oferece. Obrigado, pastor, mais uma vez, nada. pela sua disposição. Amém. Que bom que o senhor está aqui. E diante do que o senhor disse, eu colocaria uma frase que é um pouco pesada, mas é para crente maduro, viu? Você que chegou agora na igreja, fica tranquilo. Que é a seguinte frase que eu ouvi, pastor, dizendo que se você é um cristão, vou ver se você é cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Pesada mesmo, né? Temos que ter atitude, né? Exato, temos que ter atitude, eu creio que casa com a reflexão do Senhor. Muito obrigado pela sua participação, Amém. pastor. Obrigado. Muito bem, amados, estamos encerrando por aqui. Lembrando que na quinta-feira, às 19h30, nós estaremos mais uma vez reunidos para estudo da Palavra de Deus. O pastor vai aprofundar ainda mais esse tema, então não perca este encontro. Estaremos aguardando você na casa do Adriano e Juliana, tá bom? Vai ser um prazer receber você lá para a gente poder ganhar profundidade, ganhar raízes em relação à pregação do Evangelho e aprender a falar de Jesus e anunciar as boas novas onde quer que nós estejamos.
Nossa igreja fica na Avenida Costa Melo, número 912, no bairro Jardim Aero Rancho, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O endereço está na sua tela. Se você mora em Campo Grande, fique à vontade para nos fazer uma visita e vir adorar a Deus conosco. No mais, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você e aqueles que você ama. E até o próximo vídeo.